Bom dia, pessoal. Eu sou a Larissa e hoje a gente vai conversar um pouco sobre planejamentos com o Launchpad. Antes de apresentar para vocês o Launchpad, eu vou comentar um pouco sobre a importância do planejamento, então desses projetos de linhas, tá? Para começar, quando a gente faz esse planejamento, então, os projetos de linha, a gente consegue aproveitar melhor a área que a gente tem disponível. Então, eu tenho o melhor uso daquela área. Consigo também planejar melhor a movimentação das máquinas nessa área, né? Quando eu planejo, quando eu tenho ali o trânsito, né, a movimentação das máquinas já todo planejado, eu diminuo compactação, diminuo pisoteio e com tudo isso eu também acabo diminuindo custos. Então eu diminuo os custos com insumos, com combustível e também com mão de obra. A minha operação ela fica muito mais eficiente. Eu melhorei o uso da área, né? Aumentei e potencializei o uso daquela área, planejei melhor a movimentação das minhas máquinas e com tudo isso eu diminuí os custos, então eu tenho operações mais eficientes. E fora tudo isso, essas operações elas ainda ficam registradas. Então, quando a gente planeja, a gente consegue manter um histórico, né, do que foi feito naquela área. Isso me ajuda e me dá base para tomar decisões futuras, ok? E o Launchpad, ele vem para ajudar então a gente com tudo isso. O Launchpad, ele permite que a gente planeje, simule e otimize as nossas operações. E a forma de fazer isso, a ferramenta, ela é muito simples e fácil de usar. Então, ele vai me apresentando as ferramentas e as funções que eu posso usar para aquela área conforme eu vou avançando as etapas do projeto. Então, não é tudo apresentado para mim de uma vez, tá? Conforme eu vou avançando ali as etapas do projeto, é que as funções são apresentadas para mim. E a interface, o Launchpad mesmo, ele é todo na web. Então, é um site, tá? É baseado todo na web, então eu não preciso de nenhum outro programa para me dar base, né? Que me dê base para usar o Launchpad. Sendo assim, né, como o acesso dele é 100% na web, sem precisar de outro programa, eu consigo acessar ele em qualquer computador e até de um dispositivo móvel. Então eu consigo acessar por um celular, por um tablet, em qualquer lugar que eu tiver que tenha acesso à internet, tá? Então essa é outra facilidade dele, conseguir acessar de um celular, por exemplo. Eu consigo criar então os projetos de forma muito rápida e fácil. A plataforma ela é muito intuitiva, como eu comentei com vocês. Então as funções elas são apresentadas para mim conforme eu vou avançando as etapas do meu projeto. Então acaba ficando um uso muito intuitivo, tá? Ele é todo em português e ele é cobrado por hectare. Então, a gente paga de acordo com o tamanho da área do projeto. Esse modelo de negócio, né, de pagar pelo tamanho da área, facilita então o acesso para pequenos e médios produtores, ok? Então, o modelo de negócio de cobrar por hectare, né, de pagar de acordo com o tamanho da minha área, facilita o uso da plataforma, o acesso da plataforma para pequenos e médios produtores. Bom, com ele a gente consegue fazer projetos de linhas. Então eu faço projeto de linhas em sentido reto, né, em linha reta, e ele me ajuda, me dá um apoio a decidir qual seria o melhor sentido para essas linhas, o melhor ângulo para eu criar essas linhas. Esse apoio que ele me dá é por meio de análise de declividade longitudinal. Então, dependendo do ângulo que eu escolher, ele me dá uma análise de declividade longitudinal ao longo dessas linhas. Ele me dá também o número de linhas que eu tenho, que aí também já serve para eu ter uma estimativa do número de manobras, né, da quantidade de manobras, e o tempo que eu levaria para fazer essa operação, para realizar a operação.
Fora as linhas do projeto mesmo, né, as linhas de circulação ali principais, ele ainda me dá linhas de bordadura externa, então a bordadura pro talhão mesmo, e também bordadura para limite interno. Então, quando for um limite interno que eu não posso transitar, né, ele me permite criar uma linha de bordadura ali em volta dele para manobrar em volta desse limite interno. Eu também consigo comparar cenários, então eu posso criar vários cenários, né, várias opções de sentido de linha para o meu projeto e no final fazer uma comparação, por exemplo, de tempo. Então, com qual das minhas opções eu gastaria menos tempo para realizar a operação. Nós conseguimos fazer a conexão com o Operation Center da John Deere, então eu consigo importar meus talhões de lá, consigo importar o perímetro dos meus talhões de lá, e depois que o projeto já está pronto, eu também consigo exportar para lá, tá? Então eu consigo exportar e importar do Operation Center da John Deere. E fora isso, eu consigo exportar cartões normais, no formato John Deere, então, por exemplo, um GS3. Consigo exportar também cartões CNH, CN1, ISO XML e Trimble. Eu comentei aqui com vocês algumas vezes sobre a facilidade que é fazer um projeto, né, com o Launchpad. Então, agora eu vou mostrar mesmo para vocês como é que a gente pode usar, como é que a gente pode fazer um projeto simples com ele. Bom, pessoal, então como eu tinha comentado já com vocês, o acesso é pela web, né? E eu tenho que então primeiro entrar no site da Tecgraph. Então, tecgraph.com.br. E lá no site da Tecgraph eu tenho a aba para o Launchpad. Entro aqui na aba dele, algumas informações vão ser apresentadas para mim nessa aba e eu tenho essa opção para já começar a projetar, tá? Então, vou clicar aqui em Comece Já e vou ser direcionada para o site, né, para o Launchpad mesmo. Aqui eu tenho duas opções para fazer o login. Ou eu entro pela minha conta do Operation Center da John Deere, ou eu crio um usuário com um e-mail ali que eu usar, tá? Então, tenho essas duas opções, ou o Operation Center, ou eu crio um usuário com um e-mail independente. Vou, então, escolher a primeira opção do Operation Center, nesse meu caso, e agora é só entrar com a minha conta lá do Operation. Então, eu entro com o meu usuário e com a minha senha do próprio Operation, tá? E assim eu consigo acessar então o Launchpad. Acessando o Launchpad, ele vai pedir para eu escolher a organização que tem o talhão, que tem a área que eu quero trabalhar. Então, a primeira etapa aqui é eu escolher a organização. Então, eu vou escolher aqui a minha organização e ele carrega os talhões que eu tenho nessa organização. Nesse caso, eu deixei só um aqui para mostrar para vocês, mas se eu tivesse vários outros talhões lá no Operation, todos eles seriam listados aqui, tá bom? Então, no meu caso, é esse aqui mesmo que eu quero, então eu vou selecionar ele. Fiz isso, escolhi a organização, escolhi o talhão, ele já me direciona para começar o projeto mesmo. Então, eu vou escolher o tipo de projeto, então plantio, aplicação e colheita, e depois os espaçamentos para esse projeto. Posso fazer o projeto para mais de um tipo de operação de uma vez. Então, se eu escolher aqui múltiplas atividades, ele me deixa projetar o plantio e a colheita de uma vez só, por exemplo, tá? Nesse caso, eu vou escolher só o plantio para a gente simular, e então eu tenho aqui as opções para primeiro informar a largura do implemento, né, o espaçamento entre uma linha e outra em metros, e depois quantas linhas de bordadura eu quero que essa área tenha. Primeiro, bordadura para o talhão mesmo, né? Então, aqui ao redor do talhão, eu vou escolher, por exemplo, duas. E como eu tenho esse limite interno, que é uma mata bem aqui no meio, eu vou criar
uma linha de bordadura para esse limite interno também, tá? Já que ele não é transitável. E antes de eu seguir em frente, eu tenho a opção aqui de elevação. Essa elevação é aquela questão da declividade longitudinal que eu tinha comentado com vocês. Então, se eu escolho aqui elevação, ele vai simular para mim as linhas, já com a análise de declividade longitudinal. Nessa parte aqui de baixo, é só para eu dar uma confirmada e no implemento que eu tenho registrado aqui, porque eu posso salvar os implementos, né? Então, no que eu tenho registrado, ele está aqui registrando velocidade de trabalho de 6 km por hora e velocidade de manobra. Isso daqui ele vai usar depois para calcular para mim o tempo total para realizar essa operação, tá? E se eu quiser editar, eu posso então editar o implemento que está registrado aqui. Eu tenho esse de 12 metros, com aquela velocidade que eu comentei com vocês registrado. Por isso que ele já preencheu sozinho, então, lá para mim, o espaçamento, né? Ele mesmo já preenche aqui para mim. E também já estava registrado lá aquela velocidade. Bom, então nessa segunda etapa, digamos assim, né? Porque a primeira etapa foi para eu escolher a organização e o talhão. Essa segunda etapa é para eu escolher o tipo de projeto, né, o tipo de operação, espaçamentos e quantidade de linhas de cabeceira, de bordadura. E se eu quero análise de declividade longitudinal ou não. Decidido tudo isso, eu já posso então pedir para criar o projeto. Então, ele vai começar a analisar para mim, olha, a criar já as linhas para mim, simular um primeiro ângulo e depois vai apresentar para mim as informações. Pronto. Então, olha, esse primeiro ângulo que ele já fez aqui para mim, tá vendo que ele já me deu em um ângulo, 178 graus. Esse primeiro que ele já oferece para mim é o ângulo que ele encontrou com a menor quantidade de linhas. Então, eu entendo que nesse ângulo eu precisaria fazer a menor quantidade de manobras, tá? Então, essa é a primeira sugestão que ele me dá. Mas eu não preciso usar essa, eu posso usar qual eu quiser. E aqui por essa régua, eu consigo ir mudando o ângulo, tá vendo que as minhas linhas estão se mexendo lá na área, e conforme as minhas linhas estão se mexendo, os valores aqui em cima também estão. Então, é uma análise dinâmica. Quantidade de linhas, distância percorrida, que são das minhas linhas de circulação mesmo, distância da cabeceira, que são as minhas linhas da bordadura, e distância total somando as duas. Então, conforme eu mexo essa reguinha, ele vai mudando lá para mim os valores e vai atualizando também para mim a análise de declividade longitudinal. Tá vendo que essa coloração das linhas é pela análise de declividade longitudinal. Então, conforme eu estou mexendo aqui, olha, a coloração também está mudando. Eu posso mudar o ângulo ou por aqui ou ainda aqui por baixo, tá? Que eu consigo também escolher o ângulo que eu quero. Sobre a análise de declividade, tá vendo que aqui embaixo eu tenho uma legenda, né? Que até eu escondi no começo. Então, eu tenho a cor, a faixa de declividade longitudinal, a distância. Então, por exemplo, somando todos os trechinhos em vermelho, esse é o comprimento total que eu tenho, em quilômetros. E o percentual em relação ao comprimento total das minhas linhas, tá? Então, aqui eu consigo interpretar melhor essa coloração da análise de declividade. E a qualquer momento eu posso desativar ela também. Então, tá vendo que aqui eu tenho a opção de elevação. Se eu clico aqui, ele desativa essa opção para mim, ok? Então, eu comentei com vocês que eu posso mudar o ângulo tanto por essa régua, quanto por esse campo aqui de direção. Mas eu também posso mudar por esses gráficos que ele me apresenta. Então, eu tenho um gráfico para quantidade de linhas, um para tempo, um para distância e também para as faixas de declividade. Eu posso, por exemplo, aqui no mapa de tempo, escolher. Tá vendo que aqui embaixo eu tenho um pico para baixo, né? Então, aqui seria onde eu precisaria de menos tempo para realizar a operação.
Então, eu posso clicar nesse pico aqui para baixo no meu gráfico e ele altera, então, o ângulo para mim, olha, para o ângulo, então, onde eu tenho a menor quantidade, onde eu vou precisar, né, da menor quantidade de tempo para realizar a operação. Em avançado, é essa mesma visualização dos gráficos, só que de uma forma maior, né? Então, ele expande aqui para mim a visualização dos gráficos. Eu posso trocar a ordem, por exemplo, esse é o mais importante, quero ver primeiro. Então, troco a ordem dele, tá? E, de novo, tenho esse pico aqui, que quer dizer que a maior porcentagem das minhas linhas está com declividade entre 0 e 1%, longitudinal, né? Declividade longitudinal. Então, se eu clico aqui nesse pico, ele mostra, então, para mim, ele cria aqui para mim as linhas no ângulo que eu tenho, então, a melhor declividade longitudinal, né? Que a maior porcentagem das minhas linhas está com declividade entre 0 e 1%, ok? Quando eu escolher o ângulo, por exemplo, eu vou deixar esse daqui, que é o melhor para declividade. Para declividade entre 0 e 1%, né? Quando eu escolho o ângulo, eu posso salvar, deixa eu só fechar aqui, eu posso salvar para depois, se eu quiser escolher outros ângulos mais para frente, eu possa voltar e comparar com esse primeiro que eu tinha selecionado. Então, eu posso salvar, eu vou dar o nome, por exemplo, de declividade, para eu lembrar que esse foi o parâmetro que eu usei para escolher. E vou salvar. Se eu for agora lá em cima em comparar, tá vendo que eu tenho aqui em cima, comparar, eu tenho então esse que eu escolhi como melhor para declividade, né, que é o que eu acabei de escolher, e posso escolher algum outro que eu já tenha feito para comparar. Eu já tinha feito um que era o melhor para a quantidade de linhas, até deixei esse nome para eu lembrar por que eu tinha escolhido ele. Então, é o melhor para a quantidade de linhas. Então, aqui na esquerda, eu tenho o melhor para a declividade longitudinal de 0 a 1%, e no lado direito, eu tenho o melhor para a quantidade de linhas. Então, eu tenho aqui o ângulo que eu vou precisar do menor número de manobras, tá? E embaixo, ele vai comparando para mim, né? Ele me dá as informações. Então, para o da esquerda, esse é o comprimento total e esse é o tempo que eu vou levar, então, para realizar a operação. E no da direita, a mesma coisa. Comprimento total das curvas e tempo total para realizar a operação. Isso aqui eu posso expandir. Então, se eu clicar nessa setinha, ele me mostra mais detalhadamente, tá? Então, distância total e depois separado. Comprimento só das passadas, das cabeceiras e das manobras, e tempo total, mais o tempo que eu vou levar também para cada coisa. Para as passadas, que são as linhas de circulação do projeto aqui no meio mesmo, das linhas de bordadura, cabeceiras e manobras. Depois eu tenho a quantidade de linhas e o ângulo que foi escolhido aqui. E para o outro, a mesma coisa. E na parte de cima, ele está me dando uma comparação. Então, diferença de distância desse da esquerda para o da direita e diferença de tempo do da esquerda para o da direita, tá? Então, daquele que eu estava trabalhando para o que eu escolhi depois, sempre nessa ordem. Depois, eu tenho aqui a opção para calcular economia, tá? Então, por exemplo, se eu tiver equipamentos diferentes para cada uma dessas minhas opções, né? Então, se eu tiver um equipamento para o da esquerda diferente do que vai fazer no da direita, eu posso ativar essa opção de cima, que aí eu consigo definir, então, valores diferentes para cada uma das situações. Agora, se for o mesmo equipamento para as duas, eu deixo, então, desativado para inserir. E repara que aqui em cima, ele pede para eu inserir o custo por hora para cada uma dessas categorias. Então, qual é o meu custo por hora? Com o equipamento, tá? Depois, com mão de obra, eu estou colocando em reais, tá? Então, com equipamento, com mão de obra, com combustível. E, por último, algum outro custo que eu tiver ali relacionado, tá? Então, se eu tiver algum custo que não tá, que eu não tenho o nome específico mesmo aqui para ele, a gente pode relacionar
aqui por baixo. Então, quando eu vou informando essas coisas, né, embaixo ele vai fazendo a comparação, então, para mim. Então, nesse primeiro da esquerda que eu tinha priorizado declividade de 0 a 1%, esse seria o custo total da minha operação. E embaixo ele está me dando o custo por hora. Então, R$ 1.106,17 é o custo total desse meu projeto da esquerda. E naquele da direita, que eu tinha priorizado quantidade de linhas, eu tenho custo total de R$ 1.075,43 e custo por hora, que acaba sendo o mesmo, porque é o mesmo equipamento, né, que eu estou simulando aqui. E então, embaixo, ele me dá a economia estimada. Então, se eu optar por esse projeto que eu priorizei a quantidade de linhas, eu vou economizar R$ 30,74. E aí ele me dá também essa informação em porcentagem, 2,78% de economia. Então, eu consigo, como eu tinha comentado com vocês, fazer a comparação entre opções que eu possa estar em dúvida, né, para aplicar nessa área e calcular qual eu teria a menor quantidade de tempo, qual eu teria economia, né, em dinheiro mesmo. E vamos supor que esse fosse, então, o projeto que eu quero mesmo usar, que eu quero aplicar. Então, chega a hora de fazer a exportação. Eu primeiro tenho que salvar o projeto para depois conseguir exportar. Como eu já salvei aquela hora, antes de mostrar a comparação para vocês, eu já tenho a exportação então aqui habilitada. Então, eu tenho exportar, a opção de exportar, escolho o meu formato, então posso enviar lá para o Operation Center da John Deere, ou posso exportar em formato CNH, CN1, ISO XML, JD File, que vai ser então um arquivo John Deere normal, então, por exemplo, um GS3 ou Trimble. Escolho o formato ou mandar lá para o Operation Center, tá? Escolho aqui o formato que eu quero e clico em próxima. Agora, eu vou escolher o modelo do meu monitor, o tipo do monitor. Então, por exemplo, vou escolher um GS3 e próxima outra vez. Agora, eu vou escolher o que eu quero mandar. Então, eu quero mandar só uma curva B. Se eu mandar só uma curva B, ele vai mandar uma linha só para mim dessa como exemplo, do sentido que eu quero. E aí, eu vou ter que pedir para replicar tudo lá no monitor mesmo. Ou então, eu posso escolher linhas internas, linhas internas, e aí ele manda todo o projeto mesmo de linhas para mim, todas as linhas, e não só uma com o sentido como seria o caso de curvas AB, tá? Aí eu posso também fazer a escolha de mandar as passadas de cabeceira, as linhas de bordadura, para ele já ter mesmo ali planejado, né, a bordadura, a quantidade de linhas que vão ser aplicadas, só para o trator seguir as linhas. E escolho se eu quero mandar também limite externo e limite interno, ok? Escolho então o que eu quero enviar e venho para a próxima outra vez. E para finalizar, eu clico em exportar. Então, exportar. Tá vendo que ele está carregando para mim. Seu arquivo está pronto e me dá a opção de baixar o arquivo. Vou clicar aqui em baixar. Pronto. Escolho aonde eu quero salvar, certo? Salvo. Ok. Tá vendo que ele carregou aqui para mim. Eu vou abrir lá para vocês verem como é que ele salva, tá? Então, vou extrair aqui a pasta que ele salvou para mim e eu tenho então um cartão GS3 prontinho para eu mandar lá para o meu monitor. Ok? Pessoal, agradeço a presença e a atenção de todos. Muito obrigada. E fique então ali o meu e-mail e telefone caso depois dessa nossa conversa surja alguma dúvida, tá? Nos próximos dias. Obrigada pela atenção.